Tem um país onde milhões de pessoas trabalham mais de 12 horas por dia, por menos de $3, para fazer a roupa que você está usando agora. Um lugar onde dormir com 10 pessoas em um quarto é considerado um privilégio, porque para muitos, a única opção é viver entre lixo e esgoto. Um país onde os rios ficam da cor das roupas que estão na moda no mundo. E onde um homem pode ter até 4 esposas, se puder pagá-las. Um território que surgiu depois de um dos piores desastres naturais da história, com manguezais tão perigosos que quem mora lá usa uma máscara na nuca, porque um predador mortal os ataca pelas costas. Esse país existe e se chama Bangladesh. Acomode-se, abra bem os olhos e curta, porque neste novo vídeo do Mundo Sem Censura viajamos para o que muitos consideram o país mais sujo do mundo. Vamos começar. Em um dos cantos mais densos e vulneráveis do planeta, ergue-se um país jovem, nascido entre a água e a perda. Um território capaz de alimentar milhões e de destruir tudo em questão de horas. Para alguns, um paraíso fértil. Para outros, um verdadeiro inferno na Terra. Bangladesh é um dos países mais jovens da Terra, pois nasceu há apenas algumas décadas. Mas ele não nasceu de um acordo diplomático ou de uma transição pactuada, mas de uma catástrofe que mudou o destino de milhões de pessoas em questão de horas. Tudo começou em 13 de novembro de 1970, quando nas águas quentes do Golfo de Bengala, começou a se formar um ciclone que entraria para a história como o Ciclone Bola. Não era a primeira tempestade que atingia essa região, acostumada desde sempre à fúria do clima. Mas naquela noite, o vento e o mar não deixaram espaço para a rotina nem para a esperança. O que se seguiu foi um dos desastres naturais mais mortíferos do século XX. Estima-se que entre 300 mil e 500 mil pessoas perderam a vida naquela catástrofe. Aldeias inteiras desapareceram debaixo d'água. Famílias inteiras foram arrasadas sem aviso prévio. O delta do Ganges, uma das regiões mais férteis do planeta e berço do que hoje é Bangladesh, transformou-se em uma paisagem de destruição e silêncio. Mas o vento não foi o único responsável. Naquela época, Bangladesh ainda não era Bangladesh. Fazia parte do Paquistão, um país jovem que, após a partição da Índia Britânica, havia sido dividido em 2 territórios separados por milhares de quilômetros. Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. Este último, o que hoje conhecemos como Bangladesh. Embora compartilhassem a mesma religião, a distância geográfica, cultural e econômica era evidente. Durante anos, muitos habitantes do leste sentiram que o poder e os recursos estavam concentrados na parte ocidental do país, enquanto no Paquistão Oriental ficavam relegados a um segundo plano. Quando o ciclone devastou o delta, a resposta do governo central, localizado no Paquistão Ocidental, foi percebida como lenta, distante e profundamente negligente. Não faltou apenas ajuda imediata, faltou presença, faltou sensibilidade. E a sensação de abandono reabriu uma ferida que já estava aberta há muito tempo. Por isso, o Ciclone Bola não destruiu apenas aldeias. Destruiu a paciência de um povo que já se sentia ignorado. Após o desastre, o Paquistão Oriental se manifestou claramente nas urnas. A maioria escolheu um projeto que reivindicava autonomia, justiça e reconhecimento. Mas a vontade do povo não foi respeitada. A sensação de abandono transformou-se em indignação. E a indignação, num confronto cruel e letal. Em março de 1971, começou uma guerra que mudaria para sempre o mapa da região. Quando terminou em 16 de dezembro daquele mesmo ano, Bangladesh já não era uma parte esquecida de outro país. Era uma nação nascida do conflito e da perda. E foi assim que Bangladesh nasceu de uma catástrofe. Primeiro, da devastação causada pela água e depois, do conflito político. Mas o mais preocupante é que essa relação com a água não terminou em 1970. Na verdade, nunca terminou. Mais adiante nesta viagem, você descobrirá que em Bangladesh existem comunidades que aprenderam a viver literalmente sobre a água. Porque todos os anos a água retorna a estas terras, e seu poder é imenso. Por tudo isso, a identidade do país é marcada por essa memória coletiva.
Sobreviver quando tudo parece perdido. Uma realidade que as pessoas enfrentam todos os dias como se fosse normal. E talvez não seja por acaso que este país se encontre em um dos deltas mais vulneráveis do planeta. A confluência de grandes rios e sua proximidade com o mar tornam-no uma terra extraordinariamente produtiva, rica em pesca e agricultura, mas também permanentemente exposta a inundações e ciclones. Aqui, a natureza alimenta, mas nunca deixa de ameaçar. Hoje, mais de 160 milhões de pessoas vivem em um território que é mais de 13 vezes menor que o México. Com uma densidade aproximada de 1.265 pessoas por quilômetro quadrado, Bangladesh é um dos lugares mais densamente povoados do planeta. Para entender o que isso significa, basta imaginar o seguinte: se os Estados Unidos tivessem a mesma densidade populacional, não viveriam lá pouco mais de 300 milhões de pessoas. Mas mais de 4 bilhões. Mais população do que a China e a Índia juntas hoje. Isso não é apenas demografia. E como você pode imaginar, isso não é apenas um número. É pressão constante sobre cada metro quadrado. Uma pressão que não se mede apenas em números, mas em espaço compartilhado. Cidades que crescem mais rápido do que podem se organizar. E em bairros improvisados onde o zinco e o barro substituem o planejamento, hospitais e comércios saturados, e resíduos que se acumulam mais rápido do que as soluções. Uma luta constante por cada metro quadrado. E quando a terra é escassa e a água nunca está longe, a sobrevivência assume formas que, vistas de fora, podem parecer difíceis de entender. Mas aquele ciclone não foi o último golpe que essa nação receberia. Se a natureza marcou seu nascimento, a densidade humana marcaria seu presente. Antes de continuar, uma pergunta rápida. De que país você está vendo isso agora? Como você pode ver aqui, onde o espaço é limitado e a pressão constante, há bairros que concentram em um único quilômetro quadrado muito mais pessoas do que cidades inteiras, como a sua. Um desses lugares fica na capital, Dhaka. Um bairro construído sobre barro e chapas de zinco, onde mais de 100 mil pessoas compartilham apenas 1 quilômetro quadrado. Chama-se Korail Slum. E para mais de 100 mil pessoas não é uma estatística, é sua única opção. Aqui, a vida assume formas que, vistas de fora, podem ser difíceis de imaginar. Os corredores são estreitos, irregulares, úmidos. As casas são construídas com chapas de metal, madeira reutilizada e lonas esticadas contra a chuva. Não há planejamento, apenas necessidade. As paredes parecem se apoiar umas nas outras para não cair. Em um único cômodo podem dormir 10 pessoas, e às vezes mais. O mesmo espaço serve para descansar, cozinhar, tomar banho e viver. Não existe privacidade. Mas ter 4 paredes e um teto aqui não é pobreza, é um privilégio. Muitos não podem pagar por isso e precisam construir o que se torna seu lar debaixo de uma ponte próxima ou ao lado de canais onde a água não é limpa, mas uma mistura constante de resíduos e detritos. Os fluxos de águas residuais fazem parte da paisagem cotidiana em Korail. Os ratos também. O cheiro é permanente. Nem sempre insuportável, mas constante. Como um lembrete de que este lugar nunca foi pensado para sustentar tanta vida. Neste ambiente, muitas pessoas sobrevivem com menos de $1 por dia. A margem com que devem decidir entre comida, transporte ou vida. Em lugares como este, a comida de rua é uma constante. Pequenas barracas improvisadas oferecem arroz, frituras, ou peixe em mesas ou frigideiras metálicas expostas à poeira, aos insetos, à fumaça e à sujeira constante. Mas para quem mora aqui, isso é simplesmente o que há. A convivência com lixo, lama e águas contaminadas é rotina. As crianças brincam em corredores onde o chão muda com a chuva. As famílias se adaptam, se ajustam, resistem. E, no entanto, mesmo aqui existe organização. Pequenos comércios, redes informais de ajuda, eletricidade conectada de forma improvisada, vida que abre caminho entre fios emaranhados e telhados de zinco. Muito se deve ao fato de que, em Korail, a densidade é tão extrema que concentra mais de 100 mil pessoas em apenas 1 quilômetro quadrado. Em proporção, seria como se mais de 700 pessoas vivessem permanentemente em um campo de futebol.
Se uma cidade como Nova York tivesse a mesma densidade que este bairro, não viveriam lá 8 milhões de pessoas, mas cerca de 78 milhões. Como você pode entender, isso não é apenas superlotação. É uma forma de vida comprimida ao limite. E mesmo assim, Corail não é o lugar mais difícil do país. Há lugares onde nem mesmo existe solo. E vamos vê-los em alguns minutos. Se você ficou chocado com essa realidade, deixe um like. É o melhor apoio para que possamos continuar trazendo essas histórias. Em Bangladesh, a pressão pode ser sufocante. A vida aqui, em muitos bairros, se desenvolve no limite do possível. E, no entanto, neste mesmo país, a lei permite que um homem se case com até 4 mulheres. Uma tradição que continua vigente. Embora o Estado tenha começado a introduzir mecanismos econômicos para limitá-la. Porque aqui cada esposa adicional significa um preço mais alto. Mais adiante, vamos entender como esse sistema funciona e por que existe. O bairro de Corail não é exceção. É a consequência visível de um país onde o espaço se tornou o recurso mais escasso. E quando milhões vivem assim, a questão não é apenas como sobrevivem, mas quem sustenta a economia que mantém o resto do país de pé. A resposta não está muito longe de você. Certamente você a traz consigo. A resposta está nas roupas. Talvez nem todos saibam, mas Bangladesh é um dos maiores exportadores de roupas do mundo. Camisetas, calças, vestidos, jaquetas. Peças que viajam milhares de quilômetros até vitrines luminosas e lojas climatizadas. Aqui, a indústria têxtil não é apenas mais um setor. É o coração econômico do país. Milhões de pessoas trabalham em fábricas onde as jornadas facilmente ultrapassam as 12 horas diárias. Mas apesar disso, seu salário mínimo gira em torno de valores que, convertidos em moeda internacional, mal ultrapassam os $90 por mês. Não é um valor impressionante, mas para muitos trabalhadores que vêm de bairros como Corail ou de regiões agrícolas onde a renda é irregular e muitas vezes menor, esse salário representa algo que nem sempre tiveram. Estabilidade. Não é prosperidade. É sobrevivência industrializada. A maioria trabalha em prédios cinzentos, alinhados em zonas industriais que se expandem nos arredores de Dhaka, a capital e outras cidades. Lá, milhares de homens e mulheres costuram, cortam e criam roupas destinadas a mercados estrangeiros. Provavelmente a camiseta que você está vestindo nasceu aqui. A economia do país depende muito desse setor. A mão de obra é competitiva, os custos são baixos e a produção é atraente para marcas internacionais que terceirizam grande parte de seus processos aqui. Visto de fora, o sistema parece eficiente. Produz rápido, produz muito, produz barato. Funciona, mas nenhum sistema funciona sem um custo. A pressão para produzir mais rápido e mais barato deixou cicatrizes visíveis no meio ambiente. Os resíduos industriais, especialmente os corantes têxteis, frequentemente acabam nos rios próximos. Um deles é o rio Buriganga. Durante décadas, esse rio recebeu descargas diretas de fábricas e curtumes. O resultado nem sempre é invisível. Há dias em que a água fica azul, outros vermelha escura, às vezes quase preta. A cor não responde ao capricho do clima, mas à demanda do mercado. É por isso que este rio muda de cor de acordo com o tom que está na moda no Ocidente. Quem mora perto continua usando essa água para atividades cotidianas. Nem sempre porque quer, mas porque não há alternativa suficiente. O contraste é difícil de ignorar. Roupas limpas, perfeitamente dobradas, etiquetadas com marcas reconhecíveis, e um rio cuja superfície reflete o custo ambiental dessa limpeza. Um país capaz de se tornar a fábrica do mundo e, ao mesmo tempo, um dos territórios mais vulneráveis às suas próprias consequências industriais. Por isso, enquanto os rios absorvem a cor da estação, milhões continuam costurando em silêncio. Pode parecer uma conexão distante, mas as decisões tomadas em um shopping a milhares de quilômetros podem acabar se refletindo na água de um rio como este. A pergunta é simples. Você continuaria comprando da mesma forma? Ou algo mudaria depois de saber disso? Mas Bangladesh não é só indústria, nem rios tingidos pela estação. Este país está situado em uma das regiões com maior biodiversidade do planeta. A confluência de grandes rios,
Os sedimentos que trazem do Himalaia e a proximidade constante do mar criaram uma terra fértil, exuberante, quase transbordando de vida. No extremo sul fica Cox's Bazar, uma faixa de areia que se estende por mais de 120 quilômetros em frente ao Golfo de Bengala. É considerada a praia natural contínua mais longa do mundo. Aqui, a água é azul, a areia é dourada. As famílias passeiam ao entardecer e o horizonte parece livre de qualquer sombra industrial. O contraste é difícil de ignorar. Da água escura de um rio urbano ao mar aberto e infinito. Mas a beleza em Bangladesh nunca está sozinha. A oeste desta costa começa a maior floresta de manguezais do planeta, os Sundarbans, uma rede de raízes que emergem da água salobra, canais estreitos e vegetação densa onde a terra e o mar se confundem. É um ecossistema extraordinário e também um dos mais imprevisíveis. Aqui vive o tigre de Bengala, não como símbolo turístico, como presença real. Os trabalhadores que se aventuram no manguezal, pescadores, coletores de mel ou madeira, usam máscaras humanas colocadas na nuca. Não por tradição, mas por estratégia de sobrevivência. O tigre costuma atacar pelas costas. A máscara busca criar a ilusão de que o homem está olhando para os dois lados. Mas nem sempre funciona. Todos os anos são registrados ataques. Alguns voltam feridos, outros não voltam. E mesmo assim eles voltam para a floresta. Porque o manguezal alimenta, fornece recursos, sustenta comunidades inteiras. A natureza aqui é generosa e exigente. Deixe-nos uma breve reflexão. Você se atreveria a entrar em um lugar onde o perigo pode chegar sem aviso, por trás a qualquer momento? Você conhece lugares assim? Pense nisso por um momento. E se o manguezal representa o lado selvagem da natureza, na costa leste existe outra paisagem igualmente impressionante. Nas praias de Chittagong, o horizonte não é marcado por palmeiras, mas por cascos enferrujados. Gigantes do mar encalham aqui para serem desmantelados sob o sol. Um após o outro. É um dos maiores cemitérios de navios do mundo. Petroleiros gigantes e cargueiros enferrujados encalham deliberadamente na areia para serem desmontados peça por peça. Não por máquinas sofisticadas, por homens. Trabalhadores que cortam aço sob o sol, muitas vezes sem proteção adequada, expostos a gases, metais pesados e riscos constantes de desabamento ou explosão. É considerado um dos trabalhos mais perigosos do planeta. Aqui não se recicla apenas aço, arrisca-se a vida todos os dias. Porque, embora arrisquem a vida em locais como o cemitério de navios, para milhares de famílias, esse risco diário representa uma fonte de rendimento. Rendimentos que sustentam famílias numerosas num país onde a estrutura familiar continua a ser complexa e por vezes difícil de compreender de fora. E em meio a essa pressão econômica constante, existe uma tradição que vista de fora parece impossível, mas que continua sendo legal. Porque em Bangladesh a lei permite que um homem se case com até 4 mulheres. Mas não sem condições. Em Bangladesh, onde a maioria da população é muçulmana, a lei islâmica permite que um homem se case com até 4 mulheres, desde que ele possa tratá-las com igualdade e garantir seu sustento. Não é uma prática comum nas cidades modernas, mas existe, e é legal dentro desse quadro religioso. No entanto, a lei civil introduz nuances. Na capital, as autoridades municipais estabeleceram taxas econômicas que aumentam a cada casamento adicional. A primeira esposa implica um custo simbólico. A segunda eleva consideravelmente o valor. A terceira e a quarta implicam valores muito mais altos. O objetivo não é proibir a prática, é torná-la menos acessível. Em termos econômicos, a mensagem é clara. Cada esposa a mais terá um preço crescente. Em um país onde o salário mensal de muitos trabalhadores mal ultrapassa os $90, manter vários lares não é apenas uma questão religiosa ou cultural. É, acima de tudo, uma questão financeira. Mas convém desmontar uma ideia difundida. A maioria dos homens em Bangladesh não tem várias esposas. A prática é legal dentro do marco islâmico, mas é minoritária na realidade urbana contemporânea.
Aqueles que optam por casamentos múltiplos geralmente se encontram em contextos rurais, ambientes conservadores ou situações familiares específicas. Em alguns casos, homens com maiores recursos econômicos podem assumir essa responsabilidade. Em outros, a decisão responde a acordos familiares tradicionais, viuvez ou dinâmicas sociais próprias de determinadas comunidades. Na maioria dos casos, não é um luxo ostensivo, é uma estrutura familiar diferente. E você gostaria de ter 4 esposas ou 4 maridos? Imaginamos que não deve ser fácil. As mulheres que fazem parte desses casamentos vivem realidades muito diferentes. Algumas compartilham o mesmo lar. Outras residem em casas separadas. A lei religiosa exige igualdade de tratamento e sustento, embora na prática esse equilíbrio nem sempre seja fácil. Nas grandes cidades, essa prática é cada vez menos comum. Muitas mulheres estudam, trabalham e tomam suas próprias decisões. A vida urbana mudou as regras do jogo. Nas cidades pequenas e áreas rurais, por outro lado, as tradições continuam tendo mais peso. Lá, o casamento múltiplo pode ser visto como algo mais normal dentro de certas comunidades. Bangladesh não é um país que pensa de uma única maneira. Há jovens que olham para o futuro, famílias que mantêm costumes antigos e pessoas que vivem entre os dois mundos. Por isso, o sistema de taxas não busca proibir a tradição. Ele busca estabelecer um limite prático. Porque quando manter um único lar já é difícil, sustentar vários deixa de ser uma questão cultural e se torna um desafio econômico. A religião permite até 4 esposas. A economia, para a maioria, mal permite uma. E no meio dessas duas forças, milhões de famílias tomam decisões que, vistas de fora, podem parecer difíceis de entender. E talvez essa seja a palavra que melhor define Bangladesh. A busca pelo equilíbrio. Um país que nasceu de uma catástrofe e que a cada ano continua enfrentando enchentes e tempestades. Um território onde a terra é fértil, mas instável. Onde a economia cresce rapidamente no sul da Ásia, enquanto milhões continuam vivendo em condições precárias. Nos últimos anos há uma boa notícia, já que Bangladesh figura entre as economias de crescimento mais rápido da região. Novas infraestruturas, indústria exportadora, avanços em microcréditos e desenvolvimento social mudaram o panorama em muitas cidades. Mas, como você pode imaginar, o crescimento nem sempre é distribuído igualmente. Enquanto alguns avançam, outros continuam lutando por um espaço, por um salário, por água potável. E essa é a paradoxal constante. Um país que avança e, ao mesmo tempo, resiste com o que tem. Mas há uma realidade que permeia tudo o que você viu até agora. Bangladesh não só nasceu da água e da catástrofe natural, como continua a viver com ela. Grande parte do país é formada por planícies aluviais, terra baixa, fértil, atravessada por rios que descem do Himalaia e se expandem antes de chegar ao mar. Essa fertilidade alimenta milhões de pessoas. Mas cada estação de monções lembra que essa mesma geografia é frágil. As inundações não são excepcionais. São cíclicas. Todos os anos, grandes áreas ficam cobertas pela água. Muitos campos desaparecem sob a lama. Muitas estradas se transformam em canais. E casas inteiras precisam ser reconstruídas repetidamente. Milhões de pessoas são deslocadas periodicamente. Algumas retornam quando a água baixa. Outras migram para cidades como Dhaka. E assim começa um ciclo silencioso que se conecta diretamente com bairros como Coraiu. Mas há comunidades que não esperam a água baixar. Elas se adaptam a ela. Em regiões do sul e centro do país, como Barisal ou Gaibanda, onde a água marca o calendário e a monção redefine a paisagem a cada ano, existem aldeias construídas sobre plataformas de bambu e madeira que se elevam quando o nível sobe. Lá, as casas não se apoiam em terra firme, mas flutuam ou se sustentam sobre estruturas preparadas para conviver com a inundação. Os mercados não ficam no final de uma rua, mas avançam lentamente entre canais. E as hortas flutuantes permitem o cultivo mesmo quando o solo desaparece sob a água. Aqui, a escola não fica a alguns quarteirões de distância, mas do outro lado de um canal que deve ser atravessado de barco. Muitas crianças aprendem a remar antes de aprender a escrever.
Todas as manhãs, pequenas embarcações atravessam as correntes, levando os alunos para salas de aula que também flutuam ou se elevam acima do nível variável da água. A rotina não é medida por ruas ou calçadas, mas por marés. A vida continua mesmo quando o solo deixa de ser firme. No entanto, adaptar-se não significa estar seguro. As tempestades podem se intensificar, as correntes podem mudar de direção e as plataformas podem ceder sob a pressão. A incerteza faz parte da paisagem tanto quanto a própria água. Por tudo isso, Bangladesh é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas no mundo. O nível do mar aumenta lentamente. As inundações se repetem a cada estação e a pressão sobre a terra cresce ano após ano. Não só pela água, também pela densidade humana. Em um território menor do que muitos países europeus, vivem mais de 160 milhões de pessoas. E a cada poucos segundos, nasce um novo habitante que terá que encontrar seu espaço em uma terra onde o espaço é limitado. Isso não torna o país o mais populoso do mundo, mas sim um dos mais compactos. E enquanto isso, milhões de pessoas continuam lidando com a água. Não na teoria ou nas manchetes, mas no lugar mais íntimo possível, sua própria casa. E talvez seja isso que define Bangladesh, um país que nasceu da água e que todos os anos volta a enfrentá-la. Um território que alimenta milhões e que, ao mesmo tempo, exige que eles resistam. Aqui nada é completamente estável. Nem a terra, nem a economia, nem mesmo o futuro. E, no entanto, a vida continua. Porque Bangladesh não é apenas um lugar. É uma forma de se adaptar quando o solo se move sob os pés. Depois de ver tudo isso, se você tivesse nascido aqui, com sua família, com sua história, você iria embora se pudesse? Ou tentaria se adaptar? Lemos seus comentários. Se esta viagem fez você olhar para o mapa com outros olhos, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar mostrando histórias que nem sempre são contadas. E se você quiser continuar descobrindo países extremos e realidades que quase ninguém mostra, a próxima viagem já está na tela. Clique nela, você vai gostar.